Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos mais um dia na casa, mais uma vez, para estudarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Que os trabalhadores espirituais possam nos envolver a todos em vibrações de amor, em vibrações de paz, de tranquilidade, e que possamos sair daqui no final dessa noite, fortalecidos, com todas as vibrações, as boas vibrações que absorvemos do mundo espiritual. Que Jesus possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, Estranha Moral. O próprio título desse capítulo já diz estranha moral, né? Aí nós vamos ver, observar o que há de estranho nesse capítulo para ser chamado de estranha moral. Semana passada, a Ivone falou sobre o item odiar os pais. E hoje nós vamos estudar abandonar pai, mãe e filhos. Quando a gente ouve essa expressão, abandonar pai, mãe, filhos, sua casa, os seus bens, dá a impressão que nada dessas coisas e dessas pessoas tem valor para a gente. Que nós vamos simplesmente virar as costas e deixar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos para lá. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Não é no sentido literal de abandonar os pais e ficar como se os pais, se os nossos filhos não existissem para nós. Nós interpretamos literalmente as palavras ditas, mas nós vamos ver no decorrer do estudo o que Jesus quis dizer com essas palavras. Eu vou ler aqui no início a fala de Jesus, escrita por São Mateus, por São Lucas e a terceira por São Lucas também. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Escrito pelo evangelista Mateus. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. São Lucas. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas. Então, essas falas de Jesus, a primeira vez quando a gente ouve a pessoa que não está acostumada a estudar o Evangelho, quando ouve, dá a impressão que é realmente isso, simplesmente virarmos as costas para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, deixar tudo que nós conseguimos para trás e seguir Jesus. Mas o sentido real que Jesus quis dizer, ele quis nos falar dessa forma para nós buscarmos a vida futura. Que essa vida que nós estamos tendo aqui, no planeta Terra, é uma vida passageira. A vida que verdadeiramente importa é a vida espiritual, é a vida futura. A partir do momento que nós sabemos que a vida futura existe,
que a vida futura nos espera, que nós viemos do mundo espiritual e para o mundo espiritual voltaremos, nós entenderemos o que Jesus quis dizer. Jesus, sendo um exemplo de amor, bondade, doçura, jamais ele ia querer que nós, os seus filhos, abandonássemos os nossos pais, abandonássemos os nossos filhos e seguíssemos sem nos importar com eles. Ele aproveitou essa máxima para colocar para nós a vida futura. O que existe após a morte física? Após essa existência terrena, o que existe? Para onde vamos? Como vamos? Como vamos nos adaptar no mundo espiritual? Porque Jesus, sendo um Pai de amor e de bondade infinita, ele deseja que nós possamos saber, crer, que após essa vida de tantos sofrimentos, de tantas dores, de tantas perdas, que nós possamos alcançar a vida plena no mundo espiritual, continuando a estudar, continuando a aprender. Mais tarde, adiante do estudo, eu vou ler um texto da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. O livro é Convite à Vida. E nós vamos ler o capítulo que se chama Convite à Renúncia. Esse livrinho da Joana de Ângeles, eu estava lendo alguns capítulos hoje, é muito interessante. Ela faz um convite a todas as virtudes, a tudo de bom que nós temos dentro de nós e que precisamos desenvolver. Ela nos convida a desenvolver, a estimular, a motivar essas conquistas. O que Jesus quis dizer, então, com essas palavras no sentido literal? Abandonar pai e mãe, abandonar os filhos. Porque Jesus fala dos interesses da vida futura, o que nós estamos buscando, o que nós precisamos conquistar. Por que nós estamos encarnados aqui? E a hora que, ao desencarnarmos, o que nós vamos encontrar? Nós precisamos nos preparar para essa busca, esse conhecimento da vida futura. Porque se nós viemos do mundo espiritual, nós não somos originários da Terra, nós viemos de um outro plano, estamos aqui na Terra apenas de passagem, para aprendermos o que ainda não aprendemos em outras existências, para nos educarmos, para nos prepararmos e para repararmos os nossos erros cometidos lá atrás no passado. E quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente questiona: meu Deus, por que eu estou passando por tamanha dificuldade? O que eu fiz a Deus para ser castigado de tal forma? Mas nós sabemos muito bem que Deus não nos castiga. Deus ama todos os seus filhos de igual forma, de igual maneira, e confia e espera que todos nós possamos progredir. Alguns se adiantam mais, chegam ao final da caminhada mais rapidamente. Outros estão mais lentos, demoram mais a chegar. Mas todos nós vamos chegar ao final dessa jornada, passando por inúmeros caminhos, passando por caminhos dolorosos, passando por caminhos saudáveis, por verdadeiros oásis. Quantas vezes, após a tristeza, sempre vem a alegria. Após a tristeza, sempre vem a alegria. Após a dor, sempre vem a calmaria, vem
a resignação. Então, Jesus veio nos ensinar os valores necessários que nós precisamos conquistar para atingirmos o progresso moral. Caso contrário, nós estaríamos aqui no planeta Terra perdendo tempo. E não é uma perda de tempo, é um aprendizado constante. Aprendemos em família, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos com os nossos vizinhos, aprendemos até com um desconhecido que encontramos na rua. Precisamos desenvolver os valores morais, né? E Jesus, e olhar para nós e a nossa volta, com um olhar amoroso, como Jesus nos olhou, sem críticas e sem julgamentos. Porque é muito fácil nós criticarmos o outro, nós atirarmos a primeira pedra no outro, atirarmos a pedra na vidraça do outro, ou observar que a vidraça do outro está embaçada, e não olharmos para dentro de nós mesmos, não olharmos para a nossa volta. Precisamos olhar para dentro de nós. A partir daí, estender o nosso olhar à nossa volta. Esse texto, convite à renúncia, depois eu vou ler aqui uns trechos, é muito interessante. A finalidade da expressão abandonar pai e mãe chama atenção sobre o dever de nos preocupar, mais uma vez, estou sendo repetitiva, nos preocupar com a vida futura, com o progresso moral e sermos participantes na obra da criação universal. Né? Uma das finalidades, nós precisamos olhar para nós, cuidar de nós, cuidar das pessoas que estão à nossa volta e colaborar com a obra da criação. Nós somos co-criadores. Deus é o Criador. Nós somos co-criadores. E precisamos pensar sempre assim. Nós podemos colaborar na obra da criação de Deus. Deus já nos deu tudo. Mas nós podemos aprimorar a sua criação. Nos respeitando, porque nós somos criaturas de Deus. Respeitando as pessoas que estão à nossa volta. Respeitando a todas as pessoas, sem preconceitos. Até aquela pessoa que está num estágio bem inferior, que pratica muito mal, ela merece ser respeitada. Nós precisamos respeitar o indivíduo, não o erro do indivíduo. Nós não podemos estar coniventes com o erro do indivíduo, mas o indivíduo, como filho de Deus, ele precisa, ele merece ser respeitado. Somos espíritos imortais. Todos sabemos disso. Nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos, partimos para o mundo espiritual. Depois de um tempo no mundo espiritual, nascemos novamente, até chegar o momento em que não precisaremos mais reencarnar. No livro Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Dom Pedro II teve uma conversa com Jesus. Jesus disse: Pedro, você vai reencarnar na terra do Cruzeiro, você vai encarnar no Brasil e vai impulsionar o progresso dessa pátria nova que está começando agora. Se você der conta do recado, você não precisará mais reencarnar. É o prêmio que você vai receber. Mas, Senhor, como que eu vou conseguir dirigir uma nação? Pedro, você tem capacidade, você é um espírito evoluído. Você vai dirigir a terra do Cruzeiro, vai governar durante muitos e muitos anos e será
ficará livre de outras reencarnações futuras. Será o seu ônus pelo trabalho dedicado que você fará à pátria que está começando. E assim aconteceu. Dom Pedro II governou aproximadamente 50 anos. E quando foi para a França, quando ele foi deportado, porque houve a proclamação da República, ele levou um punhadinho de terras brasileiras. E na hora da morte dele, ele quis tocar aquele punhado de terra, que ele amava essa terra. Olha como são as coisas, como somos nós, espíritos. Cada um de nós vem com uma função determinada, com um objetivo. Em diversas épocas da humanidade, não havia tanto progresso como há hoje. Quando nós vivemos um mundo primitivo, nós vivíamos com inúmeras dificuldades. Mas hoje em dia, com a nossa inteligência desenvolvida, com a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de senso moral, nós podemos impulsionar o progresso, e esse progresso tem a ver com a vida futura. Porque tudo que nós conquistamos aqui hoje, não estamos falando de coisas materiais, estamos falando de coisas espirituais, valores, virtudes a serem conquistadas. Porque o que é material, quando nós desencarnarmos, vai ficar aqui. Vai ficar para os herdeiros, para a família, mas as conquistas espirituais nós levaremos sempre conosco, para onde nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos. Há 2000 anos atrás, eu anotei para me direcionar, né, gente? Há 2000 anos atrás, era necessário quebrar as tradições religiosas. Isso lá atrás, quando Jesus falou aquelas palavras que eu li aqui no Evangelho. Então, há 2000 anos, as tradições antigas, com todo o conhecimento que possuímos hoje, agindo com responsabilidade, com comprometimento, utilizando em cada atitude nossa o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decisão, de decidir. Eu faço isso ou faço aquilo? Eu sigo por esse caminho ou sigo por esse caminho? Eu vou discutir, comprar briga com fulano, ou eu vou me calar e esperar o momento certo para nós podermos conversar. Aí, Joana de Ângeles divide em 2 tempos essas tradições antigas. Abandonar as tradições, a fala de Jesus quer dizer isso, abandonar as tradições de rigorosas que perpetuavam nas famílias daquela época, assim como as convicções equivocadas. Era o que Jesus pretendia e ensinava. Porque as famílias traziam, estudaram o Velho Testamento e traziam aquele conhecimento, e que para eles tudo estava certíssimo. Mas Jesus queria, com essa frase, abandonar pai e mãe, abandonar filhos, abandonar sua casa. Jesus queria nos levar a refletir, porque nós estivemos lá atrás, naquela época. Jesus esteve aqui para pregar a renovação das leis. Leis mais brandas e amorosas. E ele queria que o povo não ficasse preso a preconceitos, a erros e preconceitos, de modo a conservar as crenças dos pais. Ele não veio destruir a lei. Ele disse: eu não vim destruir a lei.
Vim fazer a lei se cumprir. Mas cumprir como? Se já era cumprida do jeito deles, do jeito que Moisés havia passado. Cumprir a lei de forma amorosa, de forma doce, de forma terna, de forma a não criticar, a respeitar. E Jesus disse algumas frases, algumas falas que ficaram registradas na humanidade. Eu não vim destruir a lei, mas fazê-la se cumprir com brandura e amor. A lei continuaria a mesma, mas o cumprimento dessas leis seria de forma diferente. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Pedro perguntou, mestre, quantas vezes preciso perdoar o meu irmão? 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. Amar os vossos inimigos. Essa fala de Jesus é linda. Eu resumi. Amar os vossos inimigos. Perdoar os que vos ofendem. E retribuir o mal com o bem. Mas como eu vou amar os meus inimigos? Como eu vou perdoar aqueles que me maltratam, aqueles que me ofendem? Como eu vou retribuir o mal com o bem? Mas nós estamos aqui no planeta Terra para aprender. E precisamos nos esforçar para aprender como agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o ensinamento máximo: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Desejar ao outro o que eu desejaria receber desse outro. Tudo que eu quero para mim, que eu preciso para mim, eu preciso desejar ao outro. Caso contrário, se eu desejo mal, eu provavelmente vou receber o mal. É como a gente, quando se olha no espelho. Se nós estivermos alegres, de bem com a vida, nós vamos ver uma imagem bonita e vamos falar, nossa, como eu estou linda hoje. Mas se nós estamos tristes ou enraivecidos, vamos olhar aquela imagem e vamos falar assim, poxa, hoje eu estou caída, hoje eu estou para baixo. Nada vai me fazer melhorar hoje. Nada vai me deixar bonita. O maior presente, o melhor presente, isso é como nós nos sentimos. Então, quando nós estivermos alegres ou tristes, vamos nos olhar diante do espelho e vamos conversar com aquela pessoa que está do outro lado do espelho. O que você está pensando hoje? O que você pretende para hoje? Você pretende abandonar a sua mãe num asilo e deixá-la lá sem visita? Isso é abandonar pai e mãe de verdade. Colocá-la num lar para idosos e não ir lá nesse lar visitá-la. Mas, se eu deixo meu pai, deixo a minha mãe, deixo meus filhos, porque eu preciso realizar uma tarefa, aí é diferente. Eu estarei longe deles, da presença física, mas estarei em pensamento. Quantos jovens, né, fazem faculdade, aí eles saem da sua cidade e vão para outras cidades. Estão longe dos pais, estão longe da presença física, mas estão perto do coração. Não abandonaram os pais pelas circunstâncias da vida. Quantas pessoas conseguem um trabalho fora do Brasil e vai em busca de melhoria de vida? Está certo. Ele não está abandonando os seus pais. Está longe da presença física, mas está com os pais dentro do coração. Quando o jovem casa,
saem da casa dos pais, vão constituir uma nova família, mudam para cidades distantes. Eles estão abandonando os pais? Não, são as circunstâncias da vida. Estão longe da presença física, mas estão perto do coração, né? Então, quando Jesus quis dizer abandonar pai e mãe, não é deixá-los de lado, largados à própria sorte, porque todo filho tem responsabilidades eternas com o seu pai, com a sua mãe. E os pais com os filhos. Quando nós nascemos, somos cuidados com tanto carinho, somos educados por eles. Quantas noites mal dormidas, quantas noites sem dormir, né? Então, é isso que acontece. Seria uma incoerência se Jesus, com essa palavra, essa frase, estivesse dizendo: abandone os seus pais e some, deixe eles para lá. Nós vamos abandonar, quer dizer deixar. Abandonar quer dizer deixar. Abrir mão de algo para conquistar outra coisa. É diferente do sentido literal. Quando a gente ouve a palavra abandonar, dá a impressão que é abandonar qualquer coisa e deixar a própria sorte. Se eu abandonei o meu livro ali, joguei no lixo, soa dessa forma, né? E os voluntários, estava esquecendo, os voluntários que prestam serviço nas calamidades, longe de casa. Saem de um país, vão para outro, onde acontecem calamidades, para salvar. Como os médicos sem fronteira, que vão se dedicar ao trabalho numa outra região, geralmente uma região mais pobre, mais difícil. Os soldados, quando vão para a guerra, para cumprir o seu dever civil, eles vão para a guerra, eles estão deixando os pais para trás, mas não estão abandonando no sentido literal da palavra, de deixar, de não querer saber deles. É diferente. E os missionários que saem, não constituem família, porque precisam de tempo disponível para realizar a sua tarefa, realizar o seu trabalho. Mas nem por isso eles abandonam pai e mãe. Como a gente conhece muitos missionários. Os missionários, a maioria deles não constitui família porque tem que dividir. A família cobra da pessoa e ele tem que se dedicar àquela família com afinco. Ele não pode, ele não constitui família. Se Chico Xavier tivesse se casado, tivesse tido filhos, será que ele teria dado conta de escrever quase 500 livros? Ele não tinha horário para nada. Tinha horário quando ele trabalhava para o trabalho dele, e depois era psicografia, atendimento às pessoas. E enquanto dormia, o espírito dele saía do corpo e ia ajudar pessoas necessitadas. Ele, sem ter constituído a família, mulher e filhos, ele pôde se dedicar de forma mais forte na sua tarefa, na tarefa que ele veio realizar aqui, né? Então, eu falei do casamento, né? Quando os filhos vão estudar longe, quando vão fazer trabalhos voluntários em outros países, os soldados quando vão lutar na guerra, os voluntários que socorrem nas calamidades, os missionários, muitas vezes não constituem a família, né? Agora, nós vamos chegar no livro que eu falei, da Joana de Ângeles, Psicografia, de Divaldo Franco, Convite à Vida.
E o capítulo é convite à renúncia. Cada capítulo é um convite. Convite à renúncia, ao desprendimento, ao amor, à alegria, tudo que vocês possam imaginar. É só convite. São textos até um pouco pequenos. Então, vamos falar um pouquinho desse convite à renúncia. O que quer dizer esse convite à renúncia? Ela coloca, é o convite à renúncia da vida mundana, conquista dos valores sem valor, que são os valores materiais, que comandam o desequilíbrio, a busca do prazer desenfreado, a fascinação pelas conquistas materiais. Então, esse é o início do convite que ela faz à renúncia. E aí, o que é renúncia? Né? O que é renúncia? Tudo a gente tem que pesquisar, né, gente? O que é renúncia? É desistir de algo para o nosso próprio bem ou para o próprio bem de uma coletividade. Aí ela segue. Renúncia, num exame apressado, pode parecer covardia ou afrouxamento de caráter. Se eu renunciei a algo, desistir daquele empreendimento, então soa como covardia. Eu acho que não vou dar conta, então viro as costas e deixo para lá. Ou afrouxamento de caráter. A busca pelas paixões animalizantes, isso ela que diz, hein, gente? A busca pelas paixões animalizantes, onde predominam as potencialidades do instinto. A renúncia, que é requisito moral, se torna vulgar e sem aceitação. Ela está dizendo que a renúncia é requisito moral. Eu renuncio a algo pelo bem de alguém, pelo bem de uma sociedade, pelo bem de uma comunidade, pelo bem da família. Um pai que bebe muito prejudica a família. Determinado dia, ele decide, eu vou renunciar à bebida pelo bem da minha família, para que a minha família seja uma família equilibrada, sem dores, sem tantas dores e sem sofrimento. Se ele der conta desse recado, a renúncia foi para algo maior do que ele. Deixar o vício em prol da felicidade das pessoas que convivem com ele, que são os familiares. A busca, como ela já disse aqui, das paixões animalizantes, que nós agimos por instinto, das paixões como os animais agem. Nós, agindo por instinto, estamos nos comparando aos animais, porque os animais agem exclusivamente por instinto, mas nós temos instinto também, mas temos outras formas. Temos a nossa inteligência, temos o nosso raciocínio lógico, agimos com bom senso, temos o senso moral, né, que nos impulsiona e vamos seguindo em frente. Domina as potencialidades do instinto, a renúncia, que é requisito moral, se torna vulgar e sem aceitação. Joana de Ângeles chama de mordomos transitórios. Tudo o que o dinheiro pode comprar. Está lá. Mordomos transitórios. Aí ela cita: o corpo físico é um mordomo transitório, porque o nosso corpo físico ele vem para essa época e depois, quando nós morremos, ele fica aqui, o nosso espírito que segue na caminhada. Então, são mordomos transitórios. Tudo que o dinheiro pode comprar e tudo que passa em nosso caminho. O nosso corpo é um mordomo transitório. Porque se nós não tivermos cuidado, nós transformamos o nosso corpo em outro corpo.
de tantas plásticas que nós vamos fazer. Daqui a pouco, o nosso corpo está irreconhecível. Os bens materiais também são mordomos transitórios. Os objetos de valor, os valores materiais, são os mordomos transitórios. Que vocês levem isso para casa para pensar. Tudo que o dinheiro pode comprar. Claro que o dinheiro compra coisas necessárias. Tudo bem, nós precisamos morar, precisamos nos alimentar, precisamos vestir, precisamos ir ao médico, tomar remédio. Mas tudo aquilo que extrapola. E ela diz, além dos mordomos transitórios, nós possuímos os chamados grandes tesouros. Esses tesouros nós precisamos conquistar dia a dia. Aqui na casa espírita, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos. E quais seriam os grandes tesouros da nossa vida que nós precisamos conquistar? Vou ler alguns que ela colocou. Amor e amizade. Perdão e compreensão. Generosidade e sabedoria. Paciência e tolerância. E ela define renúncia. O que é renunciar? Porque o título é Convite à Renúncia. Renunciar não é abandonar a causa ou o ideal, antes contribuir de modo eficiente para o bem geral. Não é conquistar coisas só para nós, não. Conquistar coisas só para nós, não. Para o bem geral. Nós somos responsáveis pelo nosso progresso e pelo progresso de todos que estão à nossa volta. Vou ler de novo. Renunciar não é abandonar a causa ou ideal. É antes contribuir de modo eficiente para o bem geral. Então, nós que estamos aqui hoje, somos todos responsáveis por todos nós. Nós precisamos dar exemplos para que o outro veja aquele exemplo e pense assim, deu certo para ele? Deu certo para ela? Quem sabe dá certo para mim? Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se ele conseguiu mudar os pensamentos de cólera, violentos, eu posso conseguir também. É tudo uma questão de aprendizagem. Nós aprendemos uns com os outros. Há valores reais, ela continua. Há valores reais e valores transitórios. Quais são os valores reais? Tudo aquilo que o dinheiro não compra, que nós conquistamos e vamos levar conosco quando nós desencarnarmos. Quando nós desencarnarmos, nós continuaremos a ser do jeito que nós somos aqui hoje. Se eu gosto de estudar, eu vou chegar lá no mundo espiritual, vou querer um livro para ler, para estudar. Eu preciso estudar, preciso participar de palestra, aprender. Porque nós, ao desencarnarmos, continuamos do mesmo jeito que nós estamos aqui. Se nós gostamos muito de cuidar de crianças, quando nós tivermos oportunidade lá no mundo espiritual, nós vamos para uma colônia onde recebe crianças desencarnadas. Se nós gostamos de lidar com adultos, quando nós desencarnarmos, se permitido for, né, nós vamos para uma colônia onde vamos preparar as mães para o processo reencarnatório, para a maternidade. E ela continua. A escolha é nossa. Ninguém pode escolher para mim. Eu preciso
ser responsável e escolher o que eu desejo para mim, de preferência de bom, né? Renunciar a valores que passam, que se perdem pelo caminho, é necessário a cada um de nós. Então, todos os valores que nos jogam para baixo, que nos afastam do Criador, nós precisamos afastar de nós. Todos os valores que nos elevam, que nos faz progredir, que nos faz ter bons sonhos, com lugares bonitos, com pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Aí nós estamos nos elevando, nós estamos crescendo, subindo na escala espiritual. Porque na espiritualidade há uma escala. Nós sabemos que nós, habitantes do planeta Terra, somos espíritos imperfeitos. Mas há várias categorias. Mas precisamos chegar a ser bons espíritos para chegarmos a ser espíritos puros. Mas que tanto falam de espírito puro nessa casa espírita. Está tão distante de nós. Mas nós estamos no caminho. Nós estamos caminhando. Assim, pois, aqui é uma fala de Jesus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas. Quem não renuncia a quê, gente? Aos maus hábitos, aos maus costumes, aos maus pensamentos, aos maus sentimentos, às ideias equivocadas, né? Não pode ser discípulo de Jesus. Nós seremos discípulos de Jesus quando nós estivermos com a nossa mente voltada ao bem, o nosso pensamento voltado ao bem. Claro que nós temos pensamentos negativos, sentimentos que nos prejudicam e prejudicam as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós estamos aqui reunidos. Se um elemento aqui presente tiver pensamento ruim, pensamento negativo, vai contaminar os outros, vai direcionar para todos. Todos, de alguma forma, vão captar esse pensamento. Não sabe o que é, mas vai captar esse pensamento negativo. Esse sentimento. Tristes nós ficamos, mas não podemos ficar tristes por muito tempo. Precisamos substituir a tristeza pela alegria de viver. E ela continua. Renúncia e renovação devem caminhar. Agora nós estamos entrando em renovação. Lado a lado. Abandonar, renunciar e renovar. Renúncia e renovação devem caminhar lado a lado. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos a seguinte fala: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, é um dos maiores exemplos que nós possuímos de um espírito encarnado que deu uma volta de 360 graus. De perseguidor dos cristãos, ele passou a ser divulgador da doutrina de Jesus, do evangelho, ou melhor, do evangelho de Jesus. Que quando ele estava indo para Damasco, de repente, em determinada parte do caminho, uma luz muito forte o cegou.
E uma voz falou para ele: Saulo, Saulo, que ele era Saulo ainda. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele foi entrar em contato com Ananias, curou, cuidou dele, ele voltou a enxergar e ele resolveu que ele era um homem rico. Ele foi para o deserto e ficou 3 anos no deserto, junto com outras pessoas, meditando e tecendo as redes, que ele era tecelão. Depois de 3 anos de profunda meditação, ele retorna. E já retorna modificado. Ele passa a pregar o Evangelho de Jesus. Ele escreve os Atos dos Apóstolos. Ele passa o restante da vida dele praticamente preso. Praticamente preso. E quando estava aproximadamente quase 80 anos, ele, que já havia sido condenado à morte, ele foi decapitado. Paulo de Tarso é um dos maiores exemplos que nós temos de transformação moral. Por isso que todos nós, se quisermos, podemos mudar. Se nós quisermos e nos esforçarmos para mudar. Não vai cair do céu pronto para nós. Nós precisamos ter em nós a força de vontade. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender a ser indulgente. Eu preciso aprender a ser tolerante. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a retribuir o mal com o bem. Vai depender do outro? Não. Depende exclusivamente de nós. Renovação. Essa aqui já é da Joana de Ângeles, do livro dela. Ela fala sobre convite à renovação. Renovação é também disposição para abandonar os conceitos ultrapassados, produzindo revolução íntima. É o que a gente fala sempre. Todo lugar que a gente chega, a reforma íntima. Produzindo revolução íntima, a penoso esforço, a fim de se adaptarem às valiosas informações da cultura atual ou moderna. O tempo vai passando, a nossa inteligência intelectual vai se fortalecendo, e quando a inteligência intelectual se fortalece, a nossa inteligência moral se fortalece também. É a renovação. E o que é renovar? Renovar é modificar para melhor, transformar. Eu vou deixar os meus conceitos antigos, que eu acreditava serem a verdade, e vou mudar. Não, já não está funcionando mais. Então eu vou renovar. Eu preciso modificar em mim, tirar tudo que é negativo em mim e absorver, deixar fluir tudo que é bom. Porque renovar é modificar para melhor, é transformar o velho em novo. Paulo de Tarso diz, transformar, deixe o homem velho e entre o homem novo. O homem velho, aquele homem com ideias conturbadas, com ideias antigas. Nós precisamos deixar esse homem velho sair de nós e deixar um homem novo tomar conta de nós. E como esse homem novo age? Exclusivamente no bem. Exclusivamente no bem. No nosso próprio bem e no bem da coletividade. Porque ela diz aqui, precisamos nos adaptar às informações da cultura atual.
Hoje em dia, a nossa cultura já não é como era há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, há milhões de anos atrás. Então, nós precisamos deixar de lado os preconceitos, os conceitos mal concebidos. E ela continua: renovação é medida urgente face ao impositivo da revisão de conceitos e atitudes a que nos aprisionamos. Muitas vezes nós nos pegamos pensando, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, gente. Nós nascemos com o objetivo de conquistar novas coisas, novas experiências. Aí, quando ela diz que renovação é medida urgente, abandonar os velhos conceitos, as tradições que hoje em dia já não levam a nada, renunciar a tudo que nos é prejudicial, para que possamos nos estimular a seguir em frente de maneira altruísta, de maneira firme, com o olhar de quem deseja mudar, com o olhar de quem deseja caminhar para frente. Porque nós podemos caminhar para trás também, né? E aí, só para concluir aqui, é medida urgente. Face ao impositivo da revisão de conceitos. Nós precisamos revisar os nossos conceitos sobre qualquer assunto. Sem apontar o dedo, sem crítica, sem julgamento. Conceitos e atitudes a que nos aprisionamos. Nós nos aprisionamos a tantas coisas, gente, que estão nos prejudicando, mas nós não temos coragem de mudar. Nós precisamos aprender a mudar. Olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo na minha vida? Como eu estou lidando com os meus filhos, que são presentes de Deus? Aqui tem um número grande de crianças, fora as crianças que estão em casa. O que eu estou conquistando de bom para mim, o que eu estou passando para os meus filhos de ensinamento. Eu estou seguindo as palavras de Jesus? O que eu estou levando de bom para minha comunidade? Para a casa espírita, por exemplo. Então, que vocês levem esse assunto para refletir em casa. Abandonar pai, mãe, filhos, não é deixá-los ao relento, jogados. É deixá-los fisicamente, porque precisamos cumprir tarefas, realizar algumas tarefas e que eles não poderão nos acompanhar. E para encerrar, eu vou ler aqui rapidinho, sei que a hora já se faz, esse livro aqui, Que a Vida Lhe Traga Flores, Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Ela escreve sobre semeadura e colheita. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, numa carta escrita aos Gálatas. Para colher, é preciso semear. Como colher flores se plantarmos pragas ou espinhos? Como colher o bem se semearmos somente o mal? Como colher a alegria se apenas espalharmos dor? Se nós desejamos boa colheita, será preciso fazer semeadura correta e fecunda. É no campo da alma que devemos semear as boas sementes, para que estas produzam a felicidade que desejamos obter. Me perdi aqui.
o que não apenas na nossa alma, mas também daqueles que temos ao nosso lado. A nossa responsabilidade vai aumentando. O que semearmos de bom na vida de nossos irmãos, é na nossa alma que colheremos o resultado da nossa semeadura, mas que será proporcional ao bem que praticarmos. Porém, se na vida alheia semearmos o mal, como esperar uma colheita que nos traga felicidade? Mas que sementes seriam essas que nos trariam como resultado o bem em nossa vida? E o que seria esse bem? Riqueza material ou riqueza espiritual? Se plantarmos sementes de amor, de compreensão, de tolerância, de respeito, de gratidão, de paciência, de generosidade, de caridade, piedade, humildade, compaixão, a nossa colheita resultará na alegria suprema de podermos nos aproximar de Jesus, pois seremos vencedores de nós mesmos, das nossas imperfeições. Agora, analisa a ti mesmo e verifica. Que espécie de sementes tu tens plantado na tua vida pelos caminhos que percorres? Aquilo que plantares, invariavelmente, um dia colherás. Para ficar como reflexão. O que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? Para nós sabermos o que nós vamos colher, né, gente? Só colheremos o que semearmos. Muitas vezes não semeamos mal, mas devido a situações do passado, nós precisamos passar por tantas dificuldades para reparar faltas do passado, erros cometidos no passado. Levem esse texto para reflexão. Pensem bem. E que Jesus possa nos abençoar a todos. E que ao sairmos dessa casa hoje, nessa noite, possamos levar conosco todas as boas vibrações que emanam sobre nós, por parte dos trabalhadores espirituais, que não nos desamparam nunca. Que Jesus console os nossos corações, conforte a nossa vida, e que nós tenhamos uma frasezinha pequenininha como meta de vida. Tudo passa. As coisas boas passam, as dificuldades também passam. Boa noite, obrigada pelo carinho, pela atenção.